Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Bari. Tô aqui com as minhas amigas, Karine e Ana Olá! Karina. Eu sou a Marta. E a gente vai falar hoje. Na verdade, é mais um episódio que a gente quer muito fazer há muito tempo, que é a história do você no Pod Bari. A gente vai apresentar vídeos de pacientes que a gente encontrou e que decidiram contar pra gente um pouquinho da transformação que a bariátrica causou na vida deles. Antes de eu passar a palavra, da gente começar a passar os vídeos, eu queria falar pra você se inscrever aqui no canal do Pod Bari, curtir os vídeos, vai lá no sininho, coloca lá no sininho para que você não perca nenhum episódio toda vez que a gente lançar. E se você conhece alguém que já fez, quer fazer, pensou ou nunca pensou e você acha que devia pensar em cirurgia bariátrica, encaminha o canal do Podbari para essa pessoa. Muito bem. E é muito legal esse projeto que a gente pensou, né, de Você no Pode Bar, e realmente é para trazer os pacientes para dentro do programa, porque afinal de contas é um programa feito para as pessoas, né, Má? E as pessoas poderem trazer cada história, né, cada dor que tinha, a sua superação, o que se transformou, como que trouxe a sua melhor versão. Claro que nós temos isso no nosso dia a dia dentro do consultório. Eu brinco com os pacientes que se eles pudessem ser uma formiguinha para estar dentro do nosso consultório todos os dias, ali sim é uma lição de que realmente a cirurgia bariátrica transforma a vida das pessoas. Então, a gente quer trazer esse você no Pod Bari com essas histórias e acredito que essa é uma cerejinha do bolo, né? Falar de que a cirurgia trouxe de benéfico para si. O que eu acho interessante é que às vezes a gente fica muito focado na parte de saúde, né? E quando a gente vai ouvir esses depoimentos, o que toca o coração de cada um é uma coisa muito diferente, né? Então você tá lá todo animado porque a glicemia melhorou, o colesterol melhorou, e a pessoa tá muito feliz por uma coisa completamente diferente. O que realmente ela sente que transformou na vida dela, às vezes é uma coisa que te surpreende, né? Porque a obesidade vai causando tantos danos, né? Tantas dores, que a gente não tem a capacidade de chegar lá, né? Quem não vive, não tem a capacidade de chegar lá, né? E você sabe que, engraçado que até eu que vivi, vocês acabam vivendo por tabela, porque o contato de vocês é muito grande. Mas eu lembrei hoje, quando eu tava dirigindo pra cá, eu falei, gente, olha, pensando nas mudanças, é uma infinidade de coisas, não é sobre mim, a gente vai ver os vídeos, mas eu queria falar uma Ah, coisa. mas fala a sua transformação, doutora Não, Marta. não, eu tenho muitas coisas pra Tá. falar ao longo dos dias aí da nossa vida, mas o que eu queria falar é que assim, exatamente isso que a Ana falou, que eu falei hoje para um paciente, hoje não, mentira, ontem. Ele operou com 68 anos, contra tudo e contra todos. A gente apoiou super como equipe, faria muito bem para ele. Ele tomava 22 comprimidos todo dia. E eu focada nisso, né? Não, porque a apneia e não sei o quê. E eu muito feliz com tudo isso. Ele hoje em dia toma 3, tá maravilhoso. Ele entrou, nossa, eu tô muito feliz com o senhor, blá, 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 abracei. Aí comentei assim, você acredita que faz um ano e pouquinho que você tomava isso tudo aqui, a lista e tal? Doutora, você acredita que hoje eu entro no shopping? Olha essa camiseta aqui, M. Aqui como eu tô bonitão. Aí ele fez um semi-desfile e eu achei aquilo lindo, porque ele falou, doutora, você acha que eu já comprei alguma roupa que eu quis? Isso aqui, ó, não foi minha mulher, fui eu. E eu lembrei que no auge da obesidade, eu tinha um vestido preto, que eu ia pra todas as festas, não importa, batizado, aniversário, casamento, era o mesmo vestido preto em tudo. E você parar pra pensar, tipo, você fala, cara, hoje eu posso escolher. Ai, nossa, como ela é besta. É, sou. É porque quem não passou por isso talvez não entenda. Mas como é legal essa parte também. Como a autoestima faz com que a gente se cuide mais, né? Você começa a se cuidar porque você ama muito mais, não porque você não gosta de você. E ele hoje me deu esse tapa, assim, né, doutora? Não, achei legal a sua diabetes aí que você curou, tá? Mas você viu minha camiseta? Fantástico. Ele é lindo, ele é lindo. Bem, vamos começar então com as nossas histórias, porque nós temos algumas para falar hoje. E aí a gente vai começar com o nosso primeiro depoimento do que a cirurgia bariátrica trouxe de bom, transformou a vida desse paciente. Vamos, produção. Estamos aqui com o Rodrigo. É. O Rodrigo Ó. é um seguidor do O Rodrigo. Podbari. Ele nos assiste tanto no YouTube quanto no Spotify. Já faz bastante tempo, né, Rodrigo? Ele nos acompanha sempre ali pelo direct. E eu quero te chamar hoje, Rodrigo, para perguntar a ele qual foi a principal transformação que aconteceu com você depois que você decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Oi, gente. Então, a transformação que aconteceu comigo antes da cirurgia, eu fazia esporte, né? Mas sentia um pouco de cansaço, né? No caso da corrida, que é um esporte que eu gosto, eu corria acho que 2, 3 minutos e já parava, ficava muito ofegante, cansado, né? E hoje, um ano e 2 meses depois disso, eu já consigo fazer corrida
faço a prova por inteiro. Acabei se tornando já um meia maratonista. Fiz uma prova recentemente em Santos de 21 quilômetros, né? Me ajudou muito, está me ajudando muito, faço as atividades, enfim, mudou toda a minha vida. Não sinto mais canseira, estou mais apto, mais energia, só alegria agora. Parabéns. Parabéns pela sua transformação. Obrigado, gente. Eu lembro do Rodrigo do ano passado. Você viu como ele mudou? Estava recém-operado. Outra pessoa. No primeiro encontro, Foi. ele estava recém-operado. Sim, eu vi ele e falei, nossa, como você tá bem? E ele, O que você fez? Você. ele tá muito diferente. Não, ele tá muito diferente. E, gente, ele tava tão nervoso, tadinho. Ele queria falar, mas ele tava tenso, né, Cá? E Ele é tímido. Ele é super tímido. E essas entrevistas, a gente coletou a maioria delas no Encontro Nacional de Pacientes Bariátricos da Sociedade, que teve agora aqui em São Paulo. E foi muito legal, se você não foi, vá. E, pô, o Rodrigo é muito legal, né? Você vê, ele já corria, que eu acho que a Ana falou isso em algum dos nossos episódios, que ter obesidade não impede. Muita gente já falou isso aqui, né? De fazer atividade física e tal. Mas que a performance vai melhorar, porque você vai estar um pouco mais leve, vai conseguir se movimentar melhor. Ou ele fez meia maratona, gente. Que isso? E como a obesidade também pode ser muito dificultosa, né, para os pacientes que querem fazer atividade física, principalmente a corrida, porque querendo ou não, é como correr com um saco de 40 quilos nas costas, ou de 50, ou de Dói, 60, né? ou de 30, ou sei lá, né? Daquele excesso de peso que você tem. E aí o joelho dói, as costas dói, você não tem força, você não tem fôlego. Então, realmente, quem corre, realmente fala, né? Que como depois que perde peso, tem muito mais facilidade. Porque realmente, é como tirar... Eu imagino o Rodrigo, ele deve ter eliminado muito peso, porque ele é alto, né? Vocês viram eu esticando o meu bracinho, gente? Foi. Aqui, ó. Ai, meu Deus, né? Enfim, então o Rodrigo é um cara grande, né? Então ele deve ter eliminado muito peso. E eu acho muito interessante que são coisas que eu aprendi convivendo em consultório, que muitos pacientes, quando estão naquele processo do pré-operatório, a grande maioria não faz atividade física. Seja por dificuldade, ou por sedentarismo, ou enfim, né? Por Mas vergonha. isso, né? Por N coisas. E muitos homens até falavam, ai, doutora, eu vou conseguir treinar? Como que vai ser esse treino? Eu vou conseguir fazer? E a pessoa se descobre, e aí vira meio maratonista, faz isso, faz aquilo, volta a competir. Eu já tive alguns pacientes que lutavam jiu-jitsu, ou lutavam judô, e pararam de lutar por conta da obesidade, depois que operou, transformou a vida, né? Então, muitas pessoas podem perguntar, mas depois da bariátrica eu posso fazer o quê? O que você quiser, né? Eu acho que o Rodrigo, ele me trouxe esse insight, né, de que ele queria correr melhor, ele queria ter um melhor desempenho e hoje ele conseguiu fazer uma prova de 21, que não é para qualquer um. Eu tenho uma paciente que eu postei no Instagram, deve fazer pouco tempo, ela falou, te trouxe um presente. Ela é minha xará até, não dá, é Marta, que é difícil achar. Ela falou assim, te trouxe um presente, e graças a Deus a gente ganha muito presente, muito carinho. Ela tirou uma medalha de 42. Eu falei, que é isso? Eu corri uma maratona. Falei, mentira, ela correu uma maratona. Falei, nossa, a gente comemorou e tal, falei assim. E ela me ensinou isso também. Falei, eu sempre gostei de correr, eu sempre corri. Mas você já viu alguém correr de mochila? Correr de não. mochila. Ela, então, eu tava correndo com uma mochila de 30 quilos e hoje eu não corro mais. Então, eu corria 10, hoje eu corro 42. Incrível, é realmente como muda, transforma. E a gente tem que tomar cuidado porque fala muito sobre musculação, mas às vezes aquela pessoa que tá com você, ela tem uma aptidão que é completamente diferente, né? Então, eu sempre falo que a musculação é a base, mas que experimente o que tiver que experimentar, porque é isso, às vezes ficou castrado a vida inteira, com medo, vergonha de ir na academia, sobrecarga sobre as articulações, então tudo dói, o desempenho é ruim. E se você não experimentar, às vezes você perde aí algo que é fantástico. Eu tenho vários pacientes que correm hoje em dia, vários. Eu tenho uma paciente que faz nado no mar mesmo, ela faz corrida. Ah, você me falou uma vez é essa história. fantástico. Ela já corria antes, né? Mas ela fez a cirurgia para melhorar a performance no treino. E realmente aconteceu. Então é isso, depois da cirurgia deixar se experimentar, né? Se descobrir. Eu acho que é uma redescoberta. Quando eu fui fazer meu site, eu usei a palavra reencontro, porque eu acho que a cirurgia bariátrica é um grande reencontro, né? Você tem a capacidade de se reencontrar na sua melhor versão em todos os sentidos, então tem que dar espaço para isso. E eu queria só finalizar esse assunto falando uma coisa que eu aprendi aqui no podcast com a Caroline, que é a médica
do esporte, né? A Carol, que ela falou uma coisa importante, que é aquilo da questão do sedentarismo e da obesidade. De que, do ponto de vista cardiovascular, é muito mais grave você ser sedentário do que ser portador de obesidade. Aquilo, para mim, eu nem sabia disso. Do ponto de vista cardiovascular, o sedentarismo é muito ruim. Então, claro, se você ainda não tem, se você ainda não chegou nesse grau, né, de melhora de perda de peso e da saúde em geral que o Rodrigo chegou, mas, poxa, já comece uma atividade física o quanto antes, porque você sair do sedentarismo é fundamental para a gente ter mais saúde, é fundamental. Então, queria também deixar isso para todos nós, né? Claro, alinhar isso à sua rotina, à sua expectativa, à sua adaptação naquele seu momento, mas faça algo, nem que seja caminhar um pouco, algo nesse sentido, mas sair do sedentarismo, a gente tem que ter isso como realmente uma prerrogativa para a nossa vida. Mesmo na obesidade, né? É isso que a Isso. Karina tá falando, gente, que ser sedentário é pior do que ser obeso praticante de qualquer atividade física, né? Isso mesmo. Agora, acho que uma coisa importante a falar é, o exercício, nesse caso, ele não é para emagrecer, né? E eu vejo que Nossa. muitas pessoas com obesidade param de fazer exercício pela frustração, porque estava lá numa expectativa mentirosa, né, de que iria perder peso com isso. Então, a atividade física vai melhorar sua composição corporal, vai melhorar sua massa magra, vai fazer com que você tenha melhor desempenho até no procedimento cirúrgico em si, mas ela não vai levar ao emagrecimento isolado, né? E aí, quando você entende que você está fazendo exercício para melhorar a qualidade de vida e não para emagrecer, você acaba tendo mais sustentação nisso, porque a pior coisa é uma expectativa frustrada, né? Agora, se você não tem essa expectativa que já era frustrada no 0 minuto, a possibilidade de você descobrir outros benefícios da atividade física, se sentir melhor, melhorar a qualidade de sono, enfim, que não seja emagrecimento, talvez sustente o exercício por mais tempo e te leve melhor para uma cirurgia. Perfeito. Faltava isso. Aí eu vou acabar esse assunto só falando aquela frase também que a Marta fala, eu falo. O sol volta, né? Também, pra quem parou. Voltei, gente. Você postou hoje ou ontem, não foi? Voltei. Eu tava Também eu doida. só volta. Viu o que você tava falando? Eu tava pensando em mim, né? Nossa, Porque só vai. eu treino, faço musculação, mas a minha corrida é um famoso vai e para. Vai, para, vai, cansa, vai, eu não para. sou E a minha vida me segura pra eu não ter tempo para correr, né? Entre aspas, porque eu tenho que arranjar esse tempo. Você sabe que eu encontrei a Cidinha lá no encontro, ela e a corrida. Fala lá com a Karina que eu não tô sabendo da Vamos corrida. atrás disso. A Ana não veio, eu não posso falar da corrida. Mas enfim, e não só de correr, né? De fazer atividade física mesmo. Parei, tá difícil, tá, mas só volta, né? O voltar é importante. Muito Voltei, importante. gente. Bem, vamos lá Vai. então, Pedro. Próximo. Tô adorando ver de novo aqui as Tô pessoas. aqui Não com a é Thaís legal? de Sorocaba, que também Olá. é seguidora e telespectadora do Podbari. E a gente hoje tá conhecendo histórias, né, sobre o que a cirurgia mudou na sua vida. E uma das coisas que a gente perguntou é, do que você tinha medo? O que te impedia de escolher a melhor maneira, o melhor tratamento da obesidade, Thaís? Olá, tudo bem? O que a cirurgia mais mudou na minha vida é eu poder ter o livre escolha. Poder escolher aonde eu quero ir, aonde eu quero sentar, a roupa que eu quero usar, sentar numa cadeira e ela não quebrar, poder me alimentar e sentir o gosto do alimento do que eu estou comendo. Porque quando eu estava na minha época de obesa, emagreci até agora 53 quilos, eu nem sabia o gosto mais das coisas, só comia no impulso. Vou comer, vou comer. Em relação ao meu medo, foi algo até engraçado. Mas eu tinha medo de fazer o principal exame para bariátrica. Qual que é que eu toda hora esqueço o nome? Endoscopia. Endoscopia, gente. A primeira vez que eu fui atrás da bariátrica, o médico solicitou e eu fugi. Aí na segunda vez, quando eu já estava decidida que realmente era o melhor tratamento para mim, de novo foi proposto, tem que fazer endoscopia. Foi assim, sufocante, mas passou. E hoje em dia eu vejo o quanto que é importante, porque quem não faz endoscopia, você não descobre como está o seu intestino e como está funcionando o seu estômago. E você vê que, como é importante, às vezes, ela falou assim pra mim, meu medo é super bobo. Eu falei, não é bobo, porque tem gente que pode assistir a gente e ter esse mesmo medo. E como a gente... Isso é um obstáculo. O obstáculo, a gente ultrapassa. Então, é importante compartilhar esse tipo de história. Obrigada, Thaís. De nada. Thaís é uma querida, conheci ela também Muito no encontro e foi muito legal. E foi quando a gente estava abordando, né? As pacientes vinham conversando com a gente, né? O pessoal. E aí a gente falou, Thaís, você quer falar da sua motivação e tal? Ela, gente, na verdade a minha motivação veio depois que eu superei o medo da endoscopia, né?
E aí a gente falou, nossa, mas que medo, nada a ver, né? Tão gostoso, né? Os pacientes até. Você sabe que até no consultório, não sei se dorme vocês bem. têm isso, né? Mas, por exemplo, né? A gente pede endoscopia anual. Aí o paciente voltou em 6 meses, não é hora de pedir endoscopia. Digamos que eu só peço esse exame de sangue. Aí a paciente olha pra mim e fala, mas você não vai pedir endoscopia? Aí eu, não, tá tudo bem nessa, só daqui a um ano. Ah, doutora, por quê? Eu Várias vivo vezes. tão gostoso, é É. tão bom ficar em Mas casa, é bom. né? Mas eu acho que um ponto que eu entendo esse medo é porque quem tem MC mais elevado não pode fazer endoscopia em clínica. Então você Sim. imagina, você é leigo, aí você liga na E clínica, fala que no laboratório tal. Ah, não, você não pode, você é só no hospital. O que que a pessoa pensa? vou morrer. Cara, comigo vai dar muito ruim. Então, acho que vem essa informação que acaba causando esse medo. Eu acho que é muito Pode disso. ser. Porque depois que a pessoa É. emagrece, ela pode fazer em qualquer laboratório. E ela fala assim, poxa, mas minha família inteira faz no No laboratório X. Eu tenho que ir pro hospital. Então, eu acho que isso tudo traz essa carga do medo, do desconhecido, né? Eu acho que é isso. E a outra coisa que assim, né? Pensando assim com mais calma, isso é um fato que é relacionado à obesidade, não à bariátrica. Então a gente acaba transferindo esse problema, esse medo, é a cirurgia porque é a endoscopia. Não, a gente tem especificações e dificuldades de fazer a endoscopia por conta da doença obesidade, que Sim. te deixa num risco maior, não por causa da bariátrica. Então, você vê que às vezes até tudo vai aumentando ali aquele aporte, aquela bola de medo que ronda a bariátrica. Então, é como se tudo fosse pela cirurgia. Não, não, gente, olha, é por conta da obesidade. Se você for fazer uma endoscopia, porque você está com gastrite, porque você precisa tratar algo e você não for operar, é o mesmo exame, é a mesma coisa. Então, é só para tirar essa carga um pouco de cima da cirurgia, que já está muito pesada, né? E aí, muita gente que podia ter uma vida infinitamente melhor não faz por conta dessas pequenas coisas. Total. E você viu que a Thaís falou, né, que a transformação dela caiu muito sobre o que você falou no começo, né, Má? Que é o paciente voltar a ter o poder de escolha. O escolha da onde ir, escolha da onde sentar, escolha do que comprar, escolha de tanta coisa. E nossa, isso realmente eu acho que é um ponto crucial, que o pessoal da saúde mental deve ver todos os dias no consultório, né? A psicóloga bariátrica deve trabalhar muito isso com os pacientes, porque muitas vezes algumas coisas são muito castradoras, né, para as pessoas, até de atividade física. Igual você falou, a pessoa ela não quer ir para academia, às vezes não é porque ela não tem vontade, é porque ela não se sente bem com a roupa da academia, ela não se sente bem no ambiente da academia, ela não se sente bem com nada ali, parece que não é do time dela. E aí, quando ela perde aquele peso, ela se vê que, poxa vida, eu sou pertencente a isso, ninguém me olha torto, porque a gente vive num mundo que todo mundo julga a obesidade e essa grande realidade. Poxa vida, ali eu vejo que eu posso ser o que eu bem entender. Né? Como a gente vê pessoas que fazem bariátrica, começa uma nova faculdade, vai fazer pós-graduação, muda de emprego. É a bariátrica que mudou isso daí? Não, foi a própria pessoa. É o que a Ana fala do Isso é reencontro. maravilhoso. É o que a Ana falou do reencontro. E você sabe que eu estava na academia muitos anos atrás, e é preconceituoso mesmo. E aí eu ouvi uma piadinha, tipo assim, é que você sabe que na academia só vai 2 tipos de pessoa, né? Os que não precisam, que é os fit da vida, os bombadinhos, os moças que estão bonitas já, e os que não tem jeito. Nossa. E aí tava eu. Então, assim, você vê que é um ambiente que não são todas, mas é um ambiente que pode ser muito doloroso também. Eu penso que a obesidade ela vai te castrando aos poucos. É assim que eu analiso a vida dos meus pacientes. Então, eu acho que nem a própria pessoa tem a total consciência, porque eu acho que o cérebro da gente ele vem para nos proteger. Então, se você senta a primeira vez numa cadeira que não te cabe, a partir dali a chance de você começar até sem perceber, já desviar, não, eu quero ficar sentado, quero ficar em pé, não quero sentar. Você não está percebendo. Às vezes muito vai para o inconsciente, mas diariamente você tirou uma liberdade. Aí daqui a pouco você não quer mais comprar roupa. Aí você fala, não gosto de comprar roupa. Isso. Você não fala, não gosto de comprar, porque você vai se protegendo de toda aquela informação, mas ela está lá embutida. Então, a minha percepção, e eu posso estar errada, mas eu tenho essa percepção que quando o paciente começa a emagrecer, ele começa a descobrir de fato tudo aquilo que foi retirado dele que ele muitas vezes nem percebia mais. Você está corretíssimo. Então, é maravilhoso ver isso, porque
São muitos poucos detalhes. Eu recebi um vídeo que me emocionou muito, foi um paciente meu que complicou, ele teve uma fístula e ele teve um pós-operatório muito desafiador, né? A gente sabe que complica pouco, mas quando complica é desafiador. E eu sempre entendo que quem teve uma complicação da cirurgia tende a ver a cirurgia de uma maneira diferente. E eu dei alta para ele algum tempo depois da cirurgia, passou 2, 3 meses, ele me mandou um vídeo que é tão lindo, tá guardado comigo esse vídeo. E que ele me conta que ele estava no ônibus com os amigos e que ele não quis ficar do lado de antes da catraca, como ele costumava ficar. Ele falou, eu acho que eu vou tentar passar pela catraca. A hora que ele fala que ele passou pela catraca, o brilho do olho dele é um negócio impagável, assim. É impagável aquele vídeo. E aí, na hora, eu tive percepção, cara, eu nunca vou conseguir chegar em tudo. Não tem como, não tem como. E ele mesmo já, com meses de cirurgia, ele demorou muitos meses para ele parar para pensar, eu posso passar a catraca. Porque provavelmente ele estava tão acostumado que aquilo não dava, que ele não se expunha àquilo mesmo já estando muito mais magro. Então, é isso. Eu acho que a obesidade rouba o que a gente nem sabe que ela rouba. Na verdade, é isso. E como a vida foi feita para ser vivida, né, Ana, em todos os sentidos, né? Até para os pacientes de pré, de pós-operatório, nós vivemos o agora e o momento presente, e realmente a vida ser vivida. E que se naquele momento eu falo assim, meu Deus, quanta coisa que a obesidade tirou de mim essa vida inteira, então eu vou tratar para eu conseguir trazer o melhor de tudo, porque é tão bom, né? Só que realmente são desafios, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, nada vem de bandeja. Mas a vida é tão boa de ser vivida, e quando a gente escuta essas histórias, como você mesma falou, da catraca, do Daniel, ou de outros pacientes que a gente vê por aí, né? Poxa, a vida é tão lindo de ver. E que quem mudou a vida da pessoa foi a própria pessoa. Como a gente aprende também, eu vejo isso também no meu dia a dia. A gente aprende demais com os nossos pacientes, né? Como a gente aprende como as pessoas têm o poder de transformar a própria vida. Independente do desafio, e só depende dela. Ponto final. Claro, a gente ajuda, a psicóloga ajuda, a nutri ajuda, o marido ajuda, o filho ajuda, mas quem decide e bota ali o pé e fala, pode vir que sou eu, é o próprio paciente. E talvez essa fala da Thaís, né, de dizer desse protagonismo que ela falou, né, de não, agora eu decido o que eu posso fazer, o que eu posso comer, o que eu posso vestir, para onde eu quero ir e me sentir bem, isso realmente é uma coisa que a gente vê bastante com as pessoas, e que legal que ela pôde trazer isso para a gente conversar hoje. Todo dia. Não, e refletindo sobre o que a Ana falou, é que às vezes hoje eu ouvi de 2 pacientes de pós-operatório, uma com 1 mês e pouquinho, e outra com, sei lá, 3 meses. Ai, eu não achei que era tão difícil. Uma delas falou pra mim, eu falei, mas antes era fácil? Ah, era mais fácil. Aí eu falei, mas será que era mais fácil? Ou será que já era a vida que a gente estava conformada, adaptada? Que é isso que a Ana falou. Você não percebe. Você fala, ai, vou ali comprar e não vou. Não quero, não gosto. Então, essa história, ela... Até essa parte de socializar, né, Ana? Total. Acabei de lembrar, né? Assim, eu não gosto de sair. Não, eu não eu quero não sair. gosto de... Será que ele não gosta realmente de sair ou porque ele não sabe se vai ter uma cadeira para ele sentar? Sem dúvida. A história Sem da dúvida, proteção, né? Proteção. Mas eu também consigo acolher a fala da tua paciente, porque eu também não acho que é fácil. Ah, não, eu sei que não é fácil, não é. E o que acontece é que 1 mês, ela ainda tá muito no presente da privação, da dieta mais restrita, do não pode, e ela ainda não recebeu tamanho benefício do controle da doença, né? Então, e eu falo isso para meus pacientes, vocês estão aqui reclamando, né, tá? Aí, quando vocês baterem 1 ano, vocês estão ali fora, falando pro tadinho que vai operar semana que vem, que a cirurgia é moleza, que é uma maravilha, que você faria 10 vezes e que foi super tranquilo. E é assim que é. Porque aí ele esqueceu aquele 1 mês, né? Esqueceu a dieta líquida. E essa paciente, ela abriu a porta falando assim, bem que você falou. Porque eu falo, vocês vão se arrepender. Todo mundo vai se arrepender. É o jingle do 1º mês, né? Porque vai se arrepender. Fica tranquilo. Você vai lembrar de mim. Aqui você faz, esquece e continua. Ela, bem que você falou. Assim que eu chamei. E é isso que a Ana falou, a gente esquece. Você acha que eu lembro de alguma dificuldade? Talvez uma ou outra, mas assim, porque eu busco na memória, tá? Ah, e a plástica doeu? Nada, menina. Faria 3. Não é, né, gente? Não é assim que funciona. Tava atropelada. Você esquece. Ah, hoje eu tô maravilhosa. Acabou, é isso. Pronto. Importa o que fica, né? É, isso aí. Vamos pro próximo? Vai, Pedro.
Adorei. É. Fiz a plástica, imagina, não deu nada. Nada, vai lá, vai na Juliana, boa. conta Vai na pra boa. nós. Qual foi a maior É que não tá na transformação tela. e superação Aí que você foi. alcançou com a cirurgia bariátrica? Então, eu sou a Juliana, eu tenho 1 ano e 1 mês de operada pela doutora Ana Karina, maravilhosa. Pesava 138 quilos, agora eu tenho 84, com 1 ano e 1 mês de operada. E para mim, a minha maior superação foi o meu gosto pelo exercício físico. Eu fui obrigada, né, porque eu era uma pessoa sedentária, e a doutora falou, leva isso para sua vida, Ju, e eu peguei o gosto. Então hoje eu faço funcional, eu faço jump, além da musculação, e assim, essa endorfina é muito gratificante, assim, para mim, eu consegui mesmo, para mim é a minha maior superação. Nossa, muito bem, parabéns. Obrigada. A Ju é muito bonitinha. Ela é muito legal, gente. E sabe o que eu acho legal? Olha a composição corporal. Você vê massa magra nela. É. Então, de fato, a atividade física ela tem uma capacidade de melhorar a composição corporal, reduzir perda de massa magra no pós-operatório, que é um negócio doido. E eu sempre falo para meus pacientes, eu acho que esse é um ponto fantástico, mas tomando por mim, o quanto também ajuda a nossa saúde mental, né? Hoje eu treino muito e muitas vezes eu estou treinando para minha ansiedade. E eu acho que o melhor remedinho da minha vida para ansiedade é o treino. Então, ganho para todos os lados, né? A Ju é muito querida. Não, e eu não conhecia ela, né? E ela veio falar com a gente. E ela falou, eu sou paciente da Ana, nananã. E eu pesava 130. Eu olhei pra ela, ela era do meu tamanho, né? Era bem pequena. Aí eu, não acredito, Juliana. Aí ela, então eu quero falar assim, eu quero falar da transformação, porque olha como eu fiquei. E, enfim, aí ela falou disso, né? E desse vício da endorfina, que, poxa vida, né? É um clique muito legal quando você tem isso. Porque ela conseguiu colocar na rotina dela. E isso é muito bom. É uma busca, né? É uma vida inteira nessa busca dessa rotina. E que bom que ela conseguiu trazer e mostrar, como você falou, né? Porque se ela pesava 130 e pouco, foi para 80 e pouco, ela eliminou 50. E como você falou, ela tá com uma massa magra maravilhosa, né? Tá muito bem. Agora, eu acho que fica uma mensagem que nem todo mundo vai se apaixonar, né? Ah, sim. Mundo é mundo, nem todo mundo vai se apaixonar. Então, assim, para muitos eu falo, cuidado, porque a gente tem a mania do 880. Ou eu vou, como a Ju, amei, então eu vou 4, 5 vezes por semana, eu não quero parar, ou eu não vou, né? Então a ideia é constância melhor do que intensidade, né? Se 2 vezes por semana para você é possível, sustenta isso por 5 anos, 10 anos, para a vida toda. Porque às vezes a gente vai numa fã de querer, não, então eu tenho que fazer 5 vezes por semana, 1h30, aí eu não consigo, eu largo tudo. E aí eu volto a ser sedentário, que seria o pior caminho. Então estipula o que é melhor para você. A sua disputa é com você, é a sua melhor versão. Você não vai ter a versão do outro. Que bom que a Ju tem, que bom que alguns têm, mas busca a tua melhor versão. Faz um pouquinho mais do que você estava fazendo no mês passado e que seja sustentado a longo prazo. Acho que essa é a grande sacada. E é gradativo, né, Ana? Eu acho que, assim, além de ser gradativo de você construir isso, é difícil para todo mundo, gente. Eu tava comemorando aqui no começo que eu voltei, porque eu tô há 3 meses, sem fazer nada, absolutamente nada. E depois da cirurgia, eu tenho 13 anos de operada. Por mais que eu tivesse pausas ali, eu sempre fiz alguma coisa, musculação, e beach tênis, inventava umas modas, futebol, mas eu fiquei esse tempo e eu sinto o peso do sedentarismo. Eu tô cansada, eu tô com dor. Então, mas vai doer de qualquer jeito. Que doa da vitalidade, que seja dor de você estar se movimentando, porque realmente pesa. E é difícil para todo mundo, né? Assim, parou, só volta, continua e vai. E tenta ir cada vez mais um pouquinho. E uma coisa que a Ana fala que eu gosto muito coloca na tua vida. Então, eu falo hoje para os meus pacientes também. Você vai fazer a sua caminhadinha hoje, você tem 5 dias de operado, vai no horário que vai ficar a sua atividade física. Programa isso na sua cabeça, na sua vida. Mas meu filho, nesse horário não tem alguém? Por que depois não vai ter? Eu entendo que a vida dá muitas voltas, mas a gente precisa entender que o paciente fala assim para mim às vezes, é bom fazer? Eu falo, não é bom. Se eu disser que é bom, eu tô mentindo. É obrigatório. E é para mim, é para você, é difícil, mas a gente tem que voltar. Exatamente. É que esse episódio você vê, né? É o segundo depoimento que a gente tem de pacientes falando da questão da atividade física depois da cirurgia. Como muda. Como muda e como muda esse prazer também, muitas vezes, né? Então, que fique aí essa sugestão para as pessoas de que como isso realmente acaba sendo uma coisa bacana, né? Vamos lá para o próximo videozinho? Vamos lá? Pode ir?
Tô aqui com a Melissa no Encontro Nacional de Pacientes Bariátricos. Melissa de Maringá e fã do Podbari. E a gente quer entender, né, o coração de quem faz bariátrica. Melissa, fala um pouquinho pra gente o que mais mudou na sua vida pós-bari. Olha, o coração do bariátrico é um coração quentinho, principalmente o meu, porque trouxe para mim tanto amor, tanta leveza, tanta mudança com qualidade de vida, onde hoje eu posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, e eu descobri, inclusive, dentro da minha área profissional, que era possível trabalhar com pessoas bariatricadas ou que pretende fazer a cirurgia bariátrica. Então ela trouxe uma transformação para a minha vida de uma maneira geral. E a pergunta que eu mesmo faço, você faria novamente a bariátrica? 1000 vezes, se possível. Bonitinha. Não, ela tava assim, além de maravilhosa, ela tava super animada pra falar e pra dividir, né, essa história. E, cara, ela tava muito assim, ela é muito consciente e ela vive e respira a bariátrica até no trabalho dela, né? Não de modo puro, mas ela trabalha também com pacientes, enfim. E ela tava assim, radiante. Talvez para mim o que trouxe a minha conversa com ela naquele sábado foi realmente dela falar que ela foi atrás de ser a melhor pessoa possível que ela podia para a vida dela, de ser a melhor pessoa, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor empresária, né? E porque a partir dali ela se sente muito mais acolhida, como ela falou, o coração muito mais quentinho, como a cirurgia pôde transformar ela para ela poder, porque eu acredito muito nisso, né? Porque a gente se satisfaz com o servir, né? Isso é muito bom na vida. Nossa. Servir aos filhos, servir aos nossos amigos, aos nossos colegas, à nossa família. E quando a gente vê que a gente está conseguindo servir ao próximo de uma maneira muito mais eficaz, e com muito mais prazer e com muito mais efetividade, né? Com muito mais qualidade, nossa, isso nessa hora eu entendo quando ela fala do coração quentinho. Não é demais? E eu acho que eu pelo menos, tá? Eu vivo ali uma linha muito tênue entre, a bariátrica não vai mudar a sua vida inteira, mas vai. A bariátrica não vai fazer você mudar de emprego, mas talvez vá. A bariátrica não vai fazer você arrumar um namorado, mas talvez vá. Então eu fico muito nessa linha tênue de falar, não, olha, vai mudar tudo, mas eu também não posso deixar esse paciente com essa expectativa toda. Isso é um aprendizado para mim também. E a gente vendo, sentindo, a gente vai aprendendo a entender as motivações. Quando ela fala, eu nem lembrava disso, mas eu lembrei agora. Quando ela fala que ela é uma mãe melhor, hoje eu atendi um paciente, eu nem lembrava dele, sinceramente, assim, né? Porque ele tá infinitamente diferente. 1 ano e meio de cirurgia, ele abriu a porta com um nenenzinho de 2 anos vestido de dinossauro. Faz um rau pra doutora. Foi a primeira coisa que ele falou para criança. Faz um rau. Ele fez rau. Eu falei, gente, maravilhoso. E ele falou assim, tá vendo isso aqui? Eu falei, oi, quem é? Ah, o nome da neném era Pedro. Oi, Pedro. Esse aqui é o motivo pelo qual você me operou. Aí eu peguei ele, porque eu não conseguiria ser o pai que eu sou hoje sem conseguir sentar no chão, andar, eu vim cadê a mãe? Não quero saber, eu cuido dele sozinho, eu dou conta. Não no sentido de dependência, mas no sentido de ele conseguir fazer tudo. Eu falo, doutora, eu não consegui entrar num trocador para trocar uma fralda, não cabia. Como é que eu ia ficar com essa criança? Então assim, gente, como isso foi... E o Pedro lindo, de dinossauro, maravilhoso. Me atrasou inteira. Que eu fiquei lá no RAW, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que é importante falar é que... Porque eu acho que o Podbari alcança muita gente, né? Então, eu tenho clareza que num encontro de pacientes, 99,9% das pessoas que estão lá estão conectadas na sua melhor versão, né? E aí... Eu acho que também é importante acolher quem não está nessa situação. Fez a cirurgia e ainda está inseguro, teve recorrência da obesidade, né? Então, entender que a gente está lidando com uma doença, que a cirurgia bariátrica é o melhor tratamento para controle dessa doença, mas que cada indivíduo ele é único em toda a sua jornada, né? Não, único. É essencial. E para que aquela pessoa que não se encaixou aqui, nossa, então, cara, eu não tô sentindo isso. Eu não tô... ou eu senti e perdi tudo isso, né? É manter acompanhamento, porque a gente tem outras possibilidades, outros projetos, desde somar tratamento medicamentoso, cirurgias revisionais. O fato é, a doença é crônica e recorrente, mas estar em acompanhamento
aumenta muito a sua chance de se manter numa jornada como essa que vocês estão vendo, ou retomar essa jornada caso tenha havido recorrência da obesidade. Acho que isso é importante, senão fica parecendo, "Pô, só comigo não aconteceu", Sim. Só pra mim não deu certo, não é? né, Então, Ana? acho que sempre tem que ter esse olhar de acolher a todos. Então, é isso. Mantenha acompanhamento. Se você não está nesse tipo de jornada, se hoje você não pode falar que você alcançou sua melhor versão, entenda que você merece isso, acompanhamento multidisciplinar, porque precisa criar novas estratégias. E cada história é única. Total. Quando a gente fala desse projeto Você no Pod Bari, é porque você tem a sua própria história. E até a gente quer trazer isso, essa conversa mais próxima e essa troca entre, né, os espectadores do nosso podcast. Então, comentem, né, no nosso canal, depois desse episódio, sobre a sua história, qual foi a maior transformação que você alcançou após a sua bariátrica. Também lá no Instagram do Insta Pod Bari, vocês podem falar também a respeito disso, para a gente fazer essa troca, né? Porque, querendo ou não, a troca entre as pessoas, elas acabam motivando também as pessoas que estão nesse processo de transformação, ou como você também falou, né, Ana? Pessoas que estão num processo um pouco mais frágil. Então, aproveitem, participem, para poder crescer essa nossa meia horinha, 40 minutos aqui do nosso episódio, poder durar muito mais, né? Deixa eu contar um bastidor que nem a Ana sabe. A Ana falou do tal do alcance, né? E eu e a Karina, a gente tava lá no encontro, gente, uma plateia de, sei lá, 300 pessoas. E a gente olhava e falou assim, vamos escolher alguém, vamos lá falar, que aí a gente vai pedir, não sei o quê, a gente atrás do palco, assim, né, escondido, fala, vamos ver se aquela pessoa quer falar com a gente, não sei o quê. E aí a Karina, mas e se ela não quiser? Se ela nunca ouviu falar juro por Deus, e se ela não sabe o que é Pod Bari? Nem sabe E Karina, larga a mão de ser doida, tá? Eu falo assim, nem todo mundo sabe, mas é um projeto que é muito carinhoso, então a gente explica pra quem não souber e vai dar tudo certo. E a gente tava lá atrás, porque a parte que a gente ficava, enfim, era atrás. Na hora que a gente saiu e tem uma cortininha do lado, a gente parou 3 segundos, veio um monte de gente falar comigo. Aí a gente saiu e falou, nossa, não é que as pessoas assistem mesmo? Então foi muito legal, entendeu? E todo mundo, cadê a Ana? Cadê a doutora Ana? Porque ela vai chegar, né? Não, a Ana tinha compromissos pessoais e tal. Mas foi muito legal, porque a gente ficou tipo, tá, mas e se ninguém quiser? A Karina, né? Eu já tava muito mais. Falei, não, Você sabe Karina, que eu tive uma vamos vivência lá. dessa semana passada, porque eu tô fazendo uma live a cada 15 dias no meu Instagram com Que, aliás, é muito legal, gente. pacientes. E na semana passada, na Você achou quarta que não ia passada, ter ninguém? não, entrou uma. E aí eu aceito assim, a primeira pessoa que convidou, pá, eu aceito, não sei quem é. Bora conversar. Que legal. E entrou uma pessoa por conta do Pod Bari. E ela estava na Alemanha. Ela operou na Alemanha. Uma brasileira operada na Alemanha. Só que na Alemanha era 1h30 da manhã. Ela botou o relógio para despertar, para acordar, para poder estar na live. E ela fez um depoimento super bonito, compartilhou como é o processo de cirurgia bariátrica na Alemanha, que eles precisam passar 6 meses a 1 ano em um acompanhamento multidisciplinar, e que ela tem todo o suporte da equipe multi, contou a história dela, está super vinculada à atividade física, começou a fazer atividade física no começo do programa, e falou que o Pod Bari foi um diferencial para ela, porque estava lá, num país diferente, enfim, então que a gente acolheu muito ela durante toda a jornada. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Ai, vamos mandar um beijo pra ela. Muito emocionada, chama a Ju. Muito Um beijo. emocionada. Beijo, Ju. Que bom, feliz. E você vê como é legal esse alcance, né? Porque às vezes a gente não tem noção do que a Ana faz no Instagram, a Karina, eu, do que a gente faz aqui junto, do quanto isso chega longe, né? E como é importante saber disso também. Então, a gente tá muito feliz, muito obrigada. Mas a gente ficou até meio assustada. A gente chegou e falou, nossa. E o pessoal queria tomando voltar à bronca. palestra e o pessoal dando bronca pra gente sair, Na verdade, que a gente tava atrapalhando. No fim, eu tomei bronca. A gente sabia. Bem, vamos finalizar então esse episódio. Mais uma vez, lembrando, vamos fazer essa conversa, essa corrente acontecer mais. Quem não estava no encontro dos pacientes bariátricos, estava online, tinha muita gente online, né? E não pôde estar lá presencialmente com a gente. Então, participe agora, entre no nosso canal do YouTube, comente lá qual foi a principal transformação que você alcançou com o seu procedimento. Entre também, né, no nosso Insta Pod Bari, quando a gente for divulgar, né, para também falar sobre isso. Vamos bater um pouco mais. Eu acho que isso aqui dá muito pano pra manga, porque é tão gostoso ouvir a história de cada um, isso daí motiva demais, tá bom? Pessoal, um beijo, muito obrigada por participarem, esse episódio foi muito gostoso de fazer, porque afinal foi feito pra vocês, por vocês. Até o próximo episódio. Vem com a gente.